Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesse segundo comentário da Parashá Shoftim, eu gostaria de falar com os irmãos aqui de Devarim, capítulo 16, verso 18. Nós vamos aqui ler este versículo, que é o primeiro versículo da Parashá. Diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Irmãos, é importante, a gente ver aqui, para que uma sociedade ela tenha harmonia, a importância, dos juízes e dos policiais, para que façam a lei ser cumprida, para que as pessoas possam viver em harmonia. O juiz ele vai aplicar a lei, as regras, entre as pessoas na sociedade. E a força policial, ela vai colocar em prática aquilo que vai permitir que seja colocado em prática aquilo que foi decidido pelo juiz, por causa que se alguém se recusar a cumprir aquela decisão, aí entra a força policial em prática, em ação para colocar em prática aquilo que foi decidido. Então a lei, todas as leis são importantes, irmãos? A lei, ela faz com que cada um respeite o direito do seu próximo. Isso é muito importante. Imagina, meus irmãos, se fosse feito um dia sem as leis de trânsito, que caos e até mortes. Muitas pessoas não gostam, não é muita regra de trânsito, mas, meus amados, é importante porque senão seria um caos nas cidades, Uma cidade muito populosa, olha como é que ficaria, irmãos, o caos estabelecido se não houvesse as leis de trânsito. E assim também o Eterno, ele nos concedeu esse privilégio de ter a Torá do Eterno com 613 mitzvot, ou seja, mandamentos, leis, que nos permitem andar de uma forma correta, de uma forma adequada, conforme a vontade do Eterno. Amém? Eu queria chamar os irmãos a atenção que esses policiais aqui também, esses juízes e policiais, e que fala aqui do verso 18, que essa versão aqui está oficiais, mas se refere mais à força policial, de Deuteronômio 16, os sábios, os nossos sábios, eles também dizem, meus irmãos, que esses juízes também significa não só para a cidade, mas também nós sermos o juiz dos nossos próprios atos e nos policiarmos a nós mesmos. Amém? Então, o que nós temos que buscar desse texto é que nós temos, que nós é como se fôssemos uma cidade, cada um, mas no sentido de que nós próprios é que devemos policiar cada um os seus próprios atos e deve julgar os seus atos se estão de acordo com a vontade de Deus. Amém? Estão com a vontade do que é certo, do que é andar corretamente. Porque a vontade de Deus é que cada um ande corretamente. Isso é que é importante, andar no caminho correto. Tá? E a gente vê, irmãos, que é interessante que nas nossas orações da Amidá, que é a chamada oração silenciosa, que nós oramos, 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite, amém, na Shacharit, na Minchá e na Arvit, nós, o primeiro pedido, são 13 pedidos que tem na Amidá, fora outras situações, louvores, enfim, ao Eterno, mas nós vemos ali 13 pedidos. O primeiro dos 13 é a sabedoria. Amém? Porque através da sabedoria nós vamos saber nos policiar e julgar nossos atos para ver se estamos andando no caminho correto. É interessante, irmãos, que Salomão ele foi abençoado por Deus, no início do seu ministério, até como rei, porque ele escolheu sabedoria
e não as riquezas desse mundo. E Deus, vendo que ele tinha escolhido sabedoria, deu além da sabedoria para ele riquezas e grandes posses. Amém? E a gente vê, queridos, que isso é importante, né? A gente ter sabedoria para podermos... E aonde que a gente vai buscar essa sabedoria, né? Essa sabedoria, ela está... Nós vamos encontrar na Torá, amém? Nós vamos encontrar nas palavras de Yeshua, nós vamos encontrar nos provérbios, amém? Provérbios de Salomão. Salomão pediu sabedoria, ele escreveu provérbios que foram muito importantes, né? Mas nós temos, queridos, que examinar a Torá. Por quê? Porque ali é que nós vamos ter a regra correta, amém? As coisas, vocês vejam bem, vamos aqui ver, as gerações, a cada geração, as leis mudam, a sociedade se muda. A gente vê que nos Estados Unidos tem um estado lá que condenava até a pena capital a quem fizesse o aborto há 100 anos atrás. E hoje ele incentiva, dá até incentiva financeiramente as pessoas a fazerem isso. Você veja como é que mudou, né? Então, qual a lei correta? Se lá falava uma coisa, agora fala outra. Os esquimós, há tempos, eles, quando nascia uma menina, os próprios pais matavam, né? Por que fazia isso, né? Eles eram belicistas, né? Ligados à guerra, enfim, eles não achavam adequado. Então, quer dizer, mas quanta diferença entre tantas sociedades no mundo, o que é o certo e o que não é. Por isso, meus amados, o Eterno, sabendo dessa diferença que as pessoas poderiam ter, ele nos deu as verdades absolutas que nós encontramos na Torá e nas palavras de Yeshua HaMashiach. Então, quando nós estamos ali, queridos, examinando a Torá, examinando a Bíblia, né, nós vamos encontrar ali as verdades eternas. Então, ali vai estar o caminho correto. Amém? Porque nós temos que ter um manual. Você observa bem que, por exemplo, isso acontece, né, quando a pessoa vai comprar um aparelho, né, e lá está dizendo assim, lá no manual está dizendo, você não pode juntar, um exemplo, né, que não pode juntar o fio preto com o fio vermelho. A pessoa comprou o aparelho novinho. O que a pessoa vai fazer? Vai exatamente juntar os dois e vai estragar o aparelho. E depois vai tentar reclamar, olha, estava com defeito. Não, a pessoa que não leu o manual. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos ler a palavra do Eterno, ler a Torá, examinar, estudar a Torá, para que possamos saber qual é o caminho certo, qual é o caminho adequado, porque assim, somente assim, nós vamos ter êxito em andar conforme a vontade de Deus e também conforme as leis corretas. Amém? Porque ali, na palavra de Deus, você tem o quê? Você tem as verdades absolutas. Amém? Muitas vezes, meus irmãos, até mesmo uma pessoa que compra um carro, a pessoa ela vai ver que ela deixa de usufruir muitos dos detalhes porque não lê o manual. Tem muita gente que pega o manual, né, e é comum isso, né, e deixa de lado, né. Tem gente até que exagera, joga fora, né, depois fica sem saber alguma coisa, algum detalhe. Então, queridos, a gente sempre tem que ter um manual, e o manual da nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Porque ali sim você tem as verdades absolutas. Ali ele não vai aceitar o assassinato, não vai aceitar o roubo, não vai aceitar, né, a prostituição. Ali nós vamos ter os valores eternos. Amém? Então, queridos, que nós possamos meditar nessa palavra. Amém? Que possamos olhar o manual do fabricante. O manual do fabricante foi escrito pela mão do Eterno, inspirando homens de Deus através do seu Santo Espírito, do Espírito Eterno, para escrever a sua santa palavra. E este sim é o manual que devemos seguir. Então, queridos, continuemos examinando a Torá, continuemos examinando e praticando. Amém? Porque a prática é fundamental. Que o Eterno continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.